Voltamos com o programa Médico da Família. Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde e a qualidade de vida de todos, especialmente das crianças. Durante as férias escolares, a rotina tende a ficar bagunçada, podendo gerar prejuízos para pais e filhos. Esse é o assunto da entrevista de hoje, com a psicóloga e psicanalista Graciela Del Montes. Graciela, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Graciela, alimentação interfere no sono? Interfere bastante, né? Se a criança não está bem alimentada, ela pode sentir fome mesmo e acordar. Se ela tiver uma alimentação muito pesada, inadequada, ela também não vai ter uma boa noite de sono. Se os pais oferecem muitos líquidos para as crianças muito pequenas, né? Isso é ruim, é difícil depois fazer o controle, né? Retirar as fraldas da criança, então interfere bastante nos hábitos. Tem pais que querem trocar muito o bebê pela madrugada, isso interfere, atrapalha, né? O bebê, por exemplo, não deve ser trocado pela madrugada, né? Porque aí ele desperta, então tem toda essa questão da alimentação e a repercussão que Existem tem. até fraldas que são para a noite toda? Isso, evitar uma fralda noturna, deixar ele dormir tranquilo. Porque às vezes o bebê não reclama e os pais vão e trocam preocupados, ou tem pais que acordam a criança para oferecer o mamar, a criança mesmo não acordou, né? E tem criança às vezes que não comeu mesmo bem à noite e ela vai acordar ou mais cedo ou durante a noite com fome. Graciela, quais são os erros mais comuns que os pais cometem na hora de colocar os seus filhos para dormir? O mais comum é não ter disciplina, não ter os horários, né? E não ter esse combinado e essa regra ali estabelecida na família. Esse é o principal erro. Essa questão da alimentação, da criança não estar devidamente alimentada, é uma coisa ruim, muito grave também, porque vai atrapalhar bastante o sono. Outra questão ruim seria um dos pais sair e deixar a criança, ou sai a mãe, deixa a criança com o pai, ou sai o pai e deixa a criança com a mãe. Colocar também a criança no meio do casal, né? Então, são os erros mais graves, assim, que atrapalham muito e vão posteriormente gerar vários problemas com relação a sono e insegurança. Questão a segurança, a criança que dorme no meio dos pais ou no quarto dos pais, por que isso é tão errado? Então, porque parece injusto, né, que a criança durma sozinha no quarto dela, ela pequena, uma criança, né, e os pais ali grandes, os dois adultos, né, eu sempre brinco, bonitos lá dormindo juntos e ela, coitadinha, dormindo sozinha. Mas isso é importante, isso faz a gente chama de corte, né, em psicologia, estabelecendo ali que aquele momento não é mais da criança com os pais, aquele ali é o momento do casal. Então você tem a sua caminha, você vai dormir na sua caminha, no seu quarto, e aqui é o quarto do papai e da mamãe. E isso é bem importante para a criança ter claro que o espaço dos pais não é o espaço dela. Até porque o casal ele tem que ter uma vida, uma privacidade, uma intimidade, tem a sexualidade do casal que fica muito abalada, né, com esses problemas de sono das crianças, né? Então, isso é muito importante, a criança saber que ali papai e mamãe ficam juntos, vão dormir, vão namorar e ela vai ter a caminha dela, o quarto dela. Isso ajuda a criança a entender também questões de limites e ajudaria ela a amadurecer de certa maneira? Sim, é o básico para todos os outros limites, né? É assim, eu ter o meu canto, eu ter o meu lugar, a minha caminha, o meu espaço, né? Eu conseguir deitar, me acalmar, descansar, deitar sozinho, aprender a relaxar, descansar, porque a gente aprende a dormir, né? A criança, ela não sabe dormir. As crianças brincam muito, ficam eufóricas, né? E aí você tem que ir ensinando que tem um momento da brincadeira, do estudo, do descanso, todos os momentos. Um dos vilões atualmente são os videogames, principalmente com os adolescentes. É possível você permitir durante o período de aula, durante a semana, os adolescentes ou mesmo crianças jogarem videogame?
É possível que essa criança tenha uma rotina e ela tenha um tempo ali, um espaço para a TV, para os games, mas isso precisa ser muito bem organizado pelos pais, claro, né? E o tempo precisa ser adequado, não pode ser tempo demais. O que acontece hoje em dia é que as crianças têm muitas atividades, elas ficam muito ocupadas durante o dia, né? E no tempo livre, no tempo vago, elas ficam com esses aparelhos, né? Eletrônicos, de jogos, celulares, e não brincam, ou então não querem dormir, porque aí é o momento que ela tem para ficar no joguinho, e às vezes ela fez tantas atividades durante o dia que ela não teve nem um tempinho para jogar. Algumas crianças não têm realmente. Outras crianças têm, ficam um tempo até demais, né? Mas esse momento não pode ser à noite, né? Até porque esses jogos, eles estimulam muito, né? Eles são muito estimulantes, eles deixam a criança acordada, né? A luz, a luminosidade, né? Então, é possível encaixar os jogos na rotina da criança. Graciela, criança tem insônia? Sim, criança tem insônia, assim como o adulto. E como que os pais podem diferenciar uma insônia de uma birra, de uma teimosia para não dormir? É preciso observar como essa criança dorme, porque no comportamento de birra, a criança tem dificuldade para dormir, ela não quer dormir, às vezes ela chora, faz confusão, quer dormir na cama dos pais, mas depois que ela dorme, ela pega no sono e dorme profundamente. Nos quadros de insônia, existe uma diferença grande. A criança tem dificuldade para começar a dormir, para adormecer. Às vezes ela tem vários tipos de insônia. Às vezes ela tem a insônia inicial, às vezes ela tem uma insônia de acordar no meio da noite, às vezes ela tem aquela chamada insônia terminal e ela acorda muito cedo. Então a insônia é bem diferente. Você vê que a qualidade do sono é ruim. A criança pode ter terror noturno, né? Então tem outros comportamentos que são mais graves, né? E você vê que aquela criança que tem um sono leve, que ela acorda indisposta, o sono não refez a criança, ela tem um sono perturbado, um sono agitado. É diferente da criança que só chora porque não quer se entregar ao sono, não quer deitar e dormir e relaxar, quer ficar acordada muito tempo. Os quadros de insônia são quadros mais graves. Algumas crianças têm muito medo de dormir porque elas dizem ter sonhos ruins. Como que os pais devem lidar com essas questões de pesadelos? É normal que as crianças tenham pesadelos, né? Os adultos também têm pesadelos e as crianças vão passando por fases no desenvolvimento, né? Então, dependendo da fase que ela tem uma tendência maior a ter determinados sonhos. Então, assim, os pais precisam ficar atentos, né? De repente é o momento que está tirando as fraldas, ou que nasce um irmãozinho, né? Ou que a criança foi para a escola, né? Ou ela está com um medo especial. Então, assim, durante o dia, os pais precisam conversar com a criança. Mas com o que você sonhou? E como é que foi esse sonho? O que você acha? Você sentiu medo? E falar sobre os sonhos, falar sobre esse problema, né? Se teve pesadelos, o que aconteceu. Durante o dia tem que ser essa conversa, não na hora de dormir, da criança dormir. Perfeito. Existem técnicas que ajudam a criança a dormir melhor? Os pais podem organizar a rotina, né, que é o básico, devem organizar a rotina, que é o básico, né, o horário certo de dormir. Essa seria a primeira técnica, estabelecer um horário. A criança estuda de manhã, o adolescente estuda de manhã, então ele vai ter que ter um horário X. O tempo de sono de cada idade é diferente. Então, se a criança é muito pequena, as horas de sono é uma quantidade maior, ela precisa dormir uma quantidade maior de horas. Se a criança é um pouco maior, ela pode dormir um pouco menos, então os pais precisam ficar atentos a isso. A partir daí, estabelecer o horário que a criança vai começar a se arrumar para dormir, porque se ela precisa dormir às 9, né, e ela é uma criança bem pequena, ela precisa começar já a se ajeitar ali às 8. Então começa aquela coisa de desligar a televisão, vestir o pijama, escovar dente, pegar um livro. Então você tem que dar um tempo de 40 minutos a 1 hora para isso acontecer. Então você tem que começar antes, porque se a criança precisa dormir às 9, você tem que começar isso às 8.
né? Se for 8h30, você tem que começar, né, 7h30, 7h40. Os pais têm que cumprir a regra também? Tem. Então, os pais não precisam se deitar nesse horário. Eles podem fazer o horário deles, mas eles têm que colocá-las para dormir. Então, respeitar essa regra. Esse seria o principal. Outras coisas são a historinha, o livrinho. Então, é muito importante que os pais leiam para as crianças, porque aí é um momento que a criança fica com o pai, aí pode alternar, deve alternar. Um dia vai a mãe fazer a leitura, o outro dia vai o pai fazer a leitura, né? Então, o casal faz esse combinado de ir alternando. E ali é um momento bem íntimo, bem tranquilo. Então, a própria leitura vai tranquilizando a criança, né? Então, você vai lendo, ali às vezes tem uma brincadeira. Os pais que são religiosos já fazem uma oração para dormir, né? As crianças que são muito pequenas, é interessante oferecer um amigo, né? Olha, o papai e a mamãe nós vamos para o nosso quarto e vai ficar esse amigo com você, o urso, né? O amigo pode ser um ursinho de pelúcia, uma boneca, um travesseirinho. Então, os pais podem fazer isso, né? Olha, nós vamos comprar para você um bichinho para dormir com você. Ele vai chamar como, né? Então, isso é uma boa sugestão quando eles são bem pequenos, né? Para os maiores é mais difícil, aí a norma tem que ser mais rígida, os pais têm que retirar os aparelhos, né? O ideal é que não tenha no quarto da criança mais velha, do adolescente, computador, né? Nenhum tipo de jogo, porque às vezes os pais, celulares, nossa, celular é muito sério, né? Porque eles são pequenos, tem adolescente que esconde embaixo da coberta, põe embaixo do travesseiro, a hora que o pai vira as costas, eles pegam o celular e ficam mexendo, né? Então, às vezes, os pais têm que chegar a um extremo de confiscar os aparelhos, né? E guardar para que não fique ali ao alcance do adolescente, para que ele não pegue, porque ele vai tentar burlar a regra. E os pais têm que ficar atentos para que a regra seja cumprida, do horário de dormir, né? Que o combinado seja cumprido. Então, com os adolescentes é mais difícil, com as crianças mais velhas é mais difícil. Eles pedem mais, choram. Ah, mas só um pouquinho, deixa eu ficar acordada só mais um pouquinho, né? Ah, mas o meu amigo não dorme esse horário. Ah, mas o fulano não dorme esse horário, né? Então, assim, eles fazem uma porção de apelos para sensibilizar os pais e para burlar a regra, né? Perfeito. Graciela, tenho certeza que nossos telespectadores adoraram a nossa conversa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O endereço do nosso e-mail, os nossos telefones, o celular ou para mandar carta está passando aqui embaixo na nossa telinha. Desejo a você uma excelente quinta-feira. O nosso compromisso é levar até você informação de qualidade. Amanhã eu te espero para mais um programa Médico da Família. Um forte abraço a todos.